ver aqui se eu consigo compartilhar minha tela, mas eu acho que sim. Vamos lá. Olha aí. Tá dando para todo mundo ver? Tá bem, tá ótimo. Para mim tá ótimo. Vamos ok, lá. Vinícius, dá um okzinho aí, se tá tudo ok. Você que é um... Tá funcionando. Agora só põe em modo apresentação quando for... Pode botar agora. Ah, pronto. E aí a gente pode ir seguindo, né? já são 17h01, né? Então, já podemos começar. Nós temos em torno de 40 minutos, não é isso? Isso, nós encerramos às 17h45. Okay? Tá certo. Então, a ideia é que a gente possa encerrar a nossa discussão em torno de 17h40, não é melhor? Não, pode ser 17, mais um pouquinho, mas só porque depois é só prece final mesmo. Tá certo. Tá bom? Não, porque eu fico pensando que talvez na prece final, a gente, se não houver tempo, pode ser derrubado, não é isso? Não, dá tempo. É porque Dá a gente tempo. tem outro trabalho depois. Aí, Entendi. por isso Tá que certo. a gente precisa fechar, porque às 18 horas temos outro trabalho, né? Então, Ok. boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Fraternidade Espírita de Aldeia. Hoje, como palestrante, temos Flávia Menezes, do Peixotinho, com o tema O Advento do Espírito de Verdade, né? Então, para iniciarmos os nossos trabalhos, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, mais uma vez, pensando em Jesus, agradecidos pela oportunidade de trabalho, pedindo ao Mestre que acalme nossa alma, equilibra nossas energias e fortalece nossos espíritos enfermos, alicerçando nossas vidas com o seu amor para o trabalho no bem e na caridade. Que os espíritos benfazejos possam guiar este trabalho, inspirando nossa irmã palestrante na passagem dos teus ensinamentos, Mestre. E na certeza da tua divina presença entre nós, damos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje, na vossa santa e divina paz. Que assim seja. E assim eu passo a palavra a Flávia para que dê iniciado a palestra. Boa tarde a todos e a todas. É com muita alegria que a gente atende mais uma vez ao convite da Fraternidade Espírita de Aldeia, que é irmã da nossa casa, Peixotinho, e a gente vem com muita felicidade nesses tempos um tanto desafiadores para todos nós, falar de um tema tão importante e tão consolador. Esse tema ele está justamente no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o nome de Cristo Consolador. E é com muita alegria que a gente pode trazer para essa tarde de hoje essas reflexões, porque nós, como vivemos tempo, falávamos anteriormente, muito desafiadores, é importante que a gente possa dar-se a oportunidade de compreender as benesses, as bênçãos que nós temos do nosso Pai Celestial e do nosso Cristo Consolador nas nossas existências, a despeito dos desafios, das dificuldades que possamos estar vivenciando. E é muito importante que a gente compreenda que, embora tenhamos um isolamento ou uma certa separação física, os nossos corações estão unidos em torno do Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, o governador do nosso orbe, que sempre nos traz o consolo para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Então, quando a gente fala a respeito do advento do Espírito da Verdade, a gente lembra justamente de uma das passagens que tem do Espírito de Verdade, que está nas Instruções dos Espíritos, no item 5. E essa mensagem traz para nós algo que diz o seguinte:
como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem lembrar para nós, os incrédulos, que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz com que se levantem as plantas, que se germinem as plantas, que se levantem as ondas, que revela para todos nós a doutrina divinal. Então, nessa mensagem, a gente já sente o consolo. E uma mensagem como essa, como nós estávamos refletindo pouco tempo antes da gente estar aqui nesse momento de reflexões, de aprendizagens, a gente lembrava também que no final desta passagem ele diz para nós o seguinte, o Espírito de Verdade: vinde a mim todos vós que sofreis. Exatamente como disse-nos já o nosso Cristo nas bem-aventuranças. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, fatigados, que eu vos aliviarei. Essa é o grande consolo que o Mestre traz para nós. E agora, nessa mensagem, através do Espírito de Verdade, a gente tem a ratificação desse consolo, mesmo em tempos de grandes dificuldades. Quer dizer, apesar da gente estar vivendo um momento tão difícil, tão desafiador, com tantas questões, com tantas dores que nós temos passado no nosso orbe, na nossa sociedade, é preciso que a gente possa ir até o Cristo e buscar esse consolo. Porque é isso que ele traz para nós, é isso que ele propõe para nós. Agora, é muito importante que a gente possa compreender que essa caminhada, que esse encontro com Cristo, é uma caminhada e é um encontro que vai ser feito a partir da nossa escolha, do nosso movimento. Nós temos na nossa casa alguém muito especial, que eu acho que vocês talvez conheçam, na Fraternidade Espírita de Aldeia, talvez muitos conheçam, que é o fundador da nossa casa, o professor Humberto Vasconcelos, e ele diz algo para nós que nós consideramos muito importante. Ele diz assim: o nosso coração, ele não tem fechadura, ele tem ferrolho. Quer dizer, para que a gente possa abrir os nossos corações, a nossa alma, a esse consolo que o Cristo nos propõe, é necessário que a gente abra o ferrolho. Porque nós temos o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio. E muitas vezes esse novo livre-arbítrio faz com que nós nos afastemos desse caminho reto, desse caminho que vai fazer com que nós tenhamos esse encontro com o reino que é proposto por Jesus, que é proposto pelo nosso Pai Celestial para todos nós. Porque todos nós aqui estamos vinculados a trabalhar as nossas almas, os nossos espíritos que são imortais, para que possamos atingir a relativa perfeição moral e assim estarmos próximos do nosso Pai Celestial. Que possamos construir esse reino celestial. E essa mensagem do Espírito de Verdade, ela continua justamente nos mostrando que, muitas vezes, diante das nossas escolhas imperfeitas, nós nos afastamos desse reino celestial. Quando ele nos diz assim, que os ingratos, muitas vezes os homens, né, de acordo com as suas escolhas, que são escolhas erradas em muitas situações, acabam nos afastando desse caminho reto que nos conduz ao reino de meu Pai. E acabam fazendo com que a gente se enverede pelas ásperas sendas da impiedade. Então, o que é isso? É quando, muitas vezes, a gente faz a opção pela porta larga. A gente esquece que o caminho que nós vamos ter para a plenitude moral, o caminho para a felicidade perene,
é o caminho da porta estreita, não é o caminho da porta larga. A gente se esquece disso quando mergulhamos no mundo da matéria, no mundo da carne, seduzidos pelos interesses materiais, seduzidos pelos interesses da carne, do mundo das formas, nos esquecemos que somos, antes de mais nada, seres espirituais, numa experiência material. E essa experiência, ela vem para nós com o grande objetivo de nos fazermos sermos melhores hoje do que fomos ontem, para que possamos nos edificar como seres perfectíveis no amanhã. Então, é muito importante que a gente possa seguir no caminho do amor, da paz. E seguir no caminho do amor e da paz, nós não podemos viver de um outro modo senão como aquele que talvez seja uma das únicas grandes recomendações que existem dentro da doutrina dos espíritos, que a gente sabe que o espiritismo, ele não traz regras, sobretudo regras proibitórias, mas ele nos traz algumas recomendações e nos traz o grande caminho para que a gente possa ter essa senda de luz, essa senda de equilíbrio moral, que é vivenciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que possamos vivenciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, qual é a grande recomendação? Fora da caridade, fora do amor, não há salvação. Então, a vivência da caridade, que é o amor em movimento, a cooperação, o auxílio mútuo entre todos os seres, entre a comunidade vivente que nós estamos inseridos, e aí a gente vai colocar, inclusive, né, alguns cientistas falam, né, que a gente não deve nem mais falar sequer meio ambiente, porque não é um meio, nós estamos inseridos, é uma comunidade ambiente aonde estão inseridos nós, seres humanos, e tudo que faz parte dessa nossa criação pelo nosso Pai Celestial. Então, quando nós não vivermos um esquema, ou melhor dizendo, uma relação de amor, de cooperação, de auxílio mútuo, não será possível nós conseguirmos nos edificar como seres perfectíveis. Não será possível nós vencermos sequer as nossas dificuldades. É muito importante que a gente compreenda que, embora nós tenhamos um compromisso, em primeiro lugar, conosco mesmo, com a nossa edificação moral, e por isso que nós temos essa grande necessidade dessa proposta do autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Essa é a proposta que os sábios trouxeram para nós lá da Antiguidade Clássica, para que, ao conhecermos as nossas iniquidades morais, a gente pudesse fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma do espírito, da alma. E assim podemos ascender rumo ao nosso Pai Celestial, ao Altíssimo. Porém, nós sabemos que essa ascensão, ela não vai se dar de uma forma isolada. Enquanto houver um irmão nosso que ainda caia, é necessário que nós trabalhemos, que nós edifiquemos essa cooperação, sobretudo se nós passamos por situações em que nós verificamos irmãos que ainda possam vir a sofrer por conta do egoísmo, da miséria moral que nos ataca em muitas situações. Então, quando ainda houver, e aí o Dr. Bezerra de Menezes nos chama a atenção para esse fato, e ele nos diz, enquanto houver um só irmão nosso que sofra, né, nesse planeta, ele aqui estará no orbe trabalhando para que possamos reerguermos a todos. Porque absolutamente nenhum de nós vai ascender ao Altíssimo sozinho. Isso é muito importante. E é por isso que o Espírito de Verdade ele continua nos dizendo que meu Pai Celestial, meu Pai, ele não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando uns aos outros, mortos e vivos, isto é, e ele ainda destaca,
mortos segundo a carne, porquanto a morte ela não existe. Os socorrais mutuamente. Isso é que é o importante, isso é que é o fundamental. A gente aprenda essa relação de cooperação e de codependência uns com os outros. Nós, seres humanos, somos seres gregários. Não viemos aqui, não estamos aqui para vivermos isoladamente. Estamos aqui justamente para viver essa ascensão, esse momento de regeneração que passa já ao nosso orbe, para que nós todos possamos ascender e crescer juntos. Juntos. É muito importante que a gente compreenda isso. E essa situação de pandemia, ela nos traz justamente esta grande oportunidade. Embora seja uma situação de sofrimento extremo e muito grande para nós, para os nossos irmãos, para todos nós que estamos aqui nessa comunidade que é o nosso planeta Terra, mas nós temos a oportunidade de compreender de que se nós não estivermos juntos, nós vamos perecer. Não é possível eu me preocupar mais comigo, somente com os meus, e deixar para trás outros irmãos, especialmente os mais desfavorecidos, materialmente falando, inclusive. É necessário que agora nós façamos um esforço conjunto, porque se assim não o fizermos, não temos como preservar a nossa existência. Então, essa situação da pandemia nos traz esse grande aprendizado de que nós vamos seguir adiante tendo que nos preservar, mas preservando o outro. Porque se preocuparmos só nos preservar, não vai funcionar. Nós vamos perecer. Isso é muito importante. E é uma grande oportunidade que nós temos de compreender esse aprendizado. E é por isso, então, que a gente deve buscar a cada dia, e principalmente no momento de tanta dor como esse, aprendamos a cultivar as virtudes que o amor, que é a virtude suprema, traz para nós. Para que nós possamos crescer em espírito, que esse é o nosso grande propósito. Aí o Espírito de Verdade continua nos dizendo que na Terra nós devemos buscar orar e crer, porque a morte é apenas o quê? Uma passagem. Porque nós sabemos que a vida, ela se perpetua, ela continua aqui, em outros mundos, no mundo espiritual. Então, é necessário que nós aprendamos a cultivar as virtudes do Espírito, a cultivar essas virtudes que estão vinculadas à virtude maior, que é o amor, para que nós possamos nos edificar como um cedro. Um cedro que é uma madeira de lei, uma madeira de qualidade. Assim que deve ser cultivado o nosso espírito. Então, diante dessa compreensão, nós vamos mergulhar agora um pouco e perceber, então, que embora nós sejamos seres rumo à perfeição, à relativa perfeição moral, nós temos ainda muitas limitações. E compreendendo justamente essas nossas limitações, sobretudo limitações de cunho moral e também intelectual, é que nós devemos buscar, através da oração, sermos reconduzidos a esse caminho de luz, mas não somente através da oração, mas também através da nossa ação. Que nós possamos nos vincular ao Cristo Consolador seguindo os seus passos, seguindo os seus exemplos. E qual é o maior exemplo do Cristo? É viver o bem, é viver a caridade. É isso que o nosso Cristo veio há muito mais de 2000 anos nos ensinar
e permanece fazendo esse convite para nós. Quando ele nos diz, né, que nós possamos ir até ele, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, fracos, fadigados, que eu vos aliviarei, é justamente nessa perspectiva que agora, embora nos compreendamos e nos sintamos ainda como homens fracos, embora ainda sintamos as nossas inteligências turvas, nós não devemos nos afastar, nos diz o Espírito de verdade, do facho que a clemência divina coloca em nossas mãos, para clarear o caminho e reconduzirmos nós que somos os filhos perdidos ao regaço do vosso Pai. E é nesse sentido que a gente deve aprender o quê? Em primeiro lugar, nos autoacolher. O que é esse processo de autoacolhimento? É ter compreensão dessas nossas dificuldades, dessas nossas deficiências morais, dessas nossas deficiências intelectuais, dessas nossas misérias morais, e termos compaixão. Nos compreendermos como seres que temos que ter a compaixão, a misericórdia para conosco, com as nossas fraquezas. E termos esse processo de autoacolhimento faz com que nós possamos estender a mão, em primeiro lugar, para nós mesmos. Mas isso faz com que nós também possamos compreender ao mesmo tempo que, assim como eu sou falível, assim como eu tenho uma série de misérias morais, os nossos irmãos também as têm. E nós devemos, então, trabalhar para estender essa mão socorredora a esses irmãos infelizes, assim como nós, porque temos possibilidade de vislumbrar um céu, vislumbrar um caminho de luz, para que nós sejamos retirados desses abismos dos erros. E nessa perspectiva, nós vamos então compreendendo as revelações do Cristo como a grande verdade que nos faz separar das utopias. Quando a gente pensa nas utopias, é aquele sonho inatingível. Mas as verdades, as revelações do Cristo não são utópicos. São os nossos grandes objetivos. São as nossas metas que devemos trabalhar para que possamos atingi-las, vivenciá-las. É nesse sentido também que o Espírito de Verdade traz para nós essa necessidade de compreendermos essas verdades. E aí ele nos diz: crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas e não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades eternas do nosso Pai Celestial, que vieram para nós através do nosso Jesus, do nosso Cristo Consolador. Então, ele nos fala dessa necessidade de crer, amar, que é a ação, e meditar sobre essas verdades que nos são reveladas. Separar, finalmente, aquilo que nós consideramos a palha, que não tem serventia para o nosso crescimento moral, para a boa semente, que vai fazer frutificar a oportunidade de sermos esses espíritos, filhos do Pai Celestial e co-criadores, construindo, edificando esse reino celestial. Porque isso é da nossa responsabilidade. E é nesse sentido que a gente, mais uma vez, volta para uma das mensagens, talvez também mais importantes e mais edificantes da doutrina dos Espíritos para nós, que traz-nos a necessidade
de nós amarmos e nos instruirmos. Aí é que está. É importante que a gente busque o conhecimento, é importante que a gente se aprofunde nas verdades eternas, mas é fundamental que nós tenhamos o amor conosco, muito arraigado em nossos corações. O amor deve ser a nossa pedra angular de todas as nossas decisões. Por isso que Kardec vai nos propor que nós possamos, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Porque no cristianismo, e é neste amor proposto por Jesus, que nós vamos encontrar todas as verdades. E aí o Espírito de Verdade ainda continua, né, trazendo para nós que a origem das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos erros, são das nossas ações equivocadas, de nós seres humanos, que acabam se enraizando ao longo de nossas existências. Então, nós compreendemos que a lição de Jesus é esse caminho para a felicidade. É tão interessante porque hoje a gente vive num mundo onde nós vivemos a busca incessante do prazer constante. A ponto das pessoas até dizerem, né? Carpe diem, que significa colha o dia, né? Aquela busca do prazer constante e do prazer fugaz. Porque a gente sabe que se nós estamos no mundo das formas e somente o espírito é que é eterno e imperecível, tudo mais que está relacionado é transitório. Então, as alegrias que são, muitas vezes, alegrias e são importantes para nós e que devem ser buscadas para nós, elas são transitórias. Não foi à toa que Emmanuel trouxe aquela mensagem belíssima para o Chico de que tudo passa. Porque nesse mundo em que nós estamos mergulhados, realmente tudo passa. Os momentos de alegria, os momentos de dor, mas é importante que a gente saiba carpe diem, colher os melhores ensinamentos das experiências que nós passamos aqui. E é por isso que nós devemos compreender que os ensinamentos de Jesus são o nosso caminho para a felicidade. E se nós queremos, então, essa felicidade perene que vai muito além da felicidade passageira, fugaz, transitória, é seguir a lição de Jesus. Assim como diz uma passagem que nós aqui separamos do nosso Emmanuel em Vinha de Luz, que ele diz: a lição de Jesus ela não deve ser tomada apenas por carícia embaladora, por simples material de alguma construção, mas sim como uma reconstrução, uma reforma integral da nossa casa íntima. Então, a lição de Jesus não é apenas um verniz, não é apenas um afago. A proposta de Jesus é que nós possamos realmente buscar, através da nossa consciência, através do encontro com o nosso ser, nós possamos, de fato, estar em contato com Ele e com o nosso Pai Celestial, com esta sintonia. Quando muitas vezes, né, aí nós temos no final da mensagem que nos diz que do além, das vozes do além, a espiritualidade nos clama que nada perece. Jesus Cristo é vencedor do mal. E que nós deveremos buscar ser vencedores da impiedade. Essa é a grande proposta. E vencer a impiedade é vencer as nossas mazelas morais. Por isso que a proposta do Espírito de Verdade, nesse advento do Espírito de Verdade,
é que a gente possa compreender, mais uma vez, embora nós tenhamos já tantas mensagens, ele ainda vem nos dizer, que vem nos instruir, que vem nos consolar, os pobres, os deserdados, aqueles que muitas vezes estão com as suas esperanças, e ainda mais numa situação como essa, mas que estão com as suas esperanças completamente acabadas, abaladas. E aí vem o Espírito de verdade nos dizer, vem dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível superior das provas, que chorem por quanto a dor sagrada do Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois, que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Então, é importante que a gente possa, nesse momento, que é difícil para todos nós, vivenciar a nossa dor, vivenciar o nosso luto, vivenciar as grandes dificuldades que nós estejamos passando, mas sem perder de vista a nossa capacidade de reconstrução. Nos resignar, em primeiro lugar, diante dessas dores, que são ainda tão difíceis para todos nós, mas nos ampararmos na nossa capacidade de resiliência, de passar pela dificuldade, de nos reconstruir e seguirmos adiante. É muito importante que nós possamos vivenciar esse momento de uma forma, não diríamos um tanto tranquila, porque é difícil para todos nós, mas passarmos de uma forma serena, na medida em que nos for possível, porque nós sabemos que nós não estamos abandonados. O Cristo Consolador nos chama, nos convida, vinde a mim todos vós. Mas como falávamos lá no começo, é necessário que nós possamos abrir as portas do nosso espírito para o nosso Cristo. E aí ele continua nos dizendo que nós, como obreiros, nós devemos traçar o sulco, ou seja, o sulco, fazer lá a fenda na terra. Que terra é essa? São os nossos corações, é a nossa alma. E no dia seguinte das nossas dificuldades, a gente possa continuar o labor da véspera. Porque muitas vezes a gente passa por algumas situações que nós nos vemos até mesmo paralisados. Mas ele nos diz que o trabalho das nossas mãos, ela vai fornecer não somente o pão terrestre, mas também o pão da vida para nossas almas. Nós não estamos esquecidos. O jardineiro divino, ele cultiva no silêncio e, sobretudo, no nosso silêncio, dos nossos pensamentos, ele cultiva o amor em nós. Então, é muito importante que a gente possa ter essa compreensão, essa esperança. Mas a esperança, sobretudo, que nos faz o quê? Não ficarmos paralisados, mas nos faz trabalhar. Porque a esperança, que muitas vezes a gente entende de uma forma superficial, que faz com que nós paralisemos as nossas atividades em prol do bem de nós e do outro, é uma falsa esperança. É necessário que nós busquemos, que nós trabalhemos. E o Espírito de verdade, ele continua trazendo para nós, nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde justamente esse nosso trabalho
vai o quê? Substituir as trevas. E aonde o mais desnudo entre todos vós vai ver resplandecer esse reino de amor. Vai se tornar o mais resplandecente. Então, é muito importante que a gente não perca essa esperança, mas essa esperança ativa de realização. Essa esperança de que o nosso trabalho de reforma íntima, de que esse nosso trabalho no bem, ele deve continuar, porque se agora nós não conseguimos vislumbrar nesse turbilhão de acontecimentos algo que realmente nos leve à tranquilidade, à paz e à felicidade, nós estamos construindo e edificando esse reino de amor junto ao Cristo Consolador. O Espírito de verdade nos vem trazer essa mensagem muito importante. E aí ele continua: em verdade vos digo que os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Então é muito importante, como ele continua na mensagem, que nós possamos compreender que vivenciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e vivenciar não tem outro modo, como nos propõe a doutrina dos Espíritos, é fora do amor, fora da caridade, não há salvação, porque não tem outro modo de vivenciarmos o amor, as lições de Jesus, se dessa forma não for. É assim que nós vamos mostrar que nós vamos nos tornar, e a gente traz aqui uma frase muito bela que foi colocada aqui pelo Espírito de Verdade, que ele nos diz assim, olha, que é muito importante que a gente aprenda a beber na fonte viva do amor, que a gente possa se preparar para nos lançarmos um dia livres e alegres ao seio daqueles que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Que quer que nós nos modelemos a vossa maleável argila, quer dizer, nós somos seres semelhantes à argila. Podemos ser trabalhados, mas nós, nos diz o Espírito de Verdade, vós é que tem de ser os artífices da vossa imortalidade. Nós é que temos que nos construir. Nós é que somos protagonistas de nós mesmos. Por isso que é importante que a gente saiba nos alimentar dessa fonte viva que é a virtude suprema, o amor. Que nós aprendamos efetivamente a beber nessa fonte viva e a nos preparar para nos lançarmos livres para esse caminho da imortalidade. Porque nós todos estamos ligados, através desse amor, ao nosso Jesus Cristo, ao nosso Consolador, que nos trouxe justamente, através da mensagem do Espírito de Verdade, e através do Espiritismo, esse roteiro seguro para que nós possamos nos consolar, termos força para seguir adiante. Por isso que nós sabemos que, de forma alguma, nós espíritas, todos nós, a humanidade, sofremos muito com as dificuldades, com as experiências que são dolorosas para todos. Nós não estamos isentos absolutamente das experiências, das dificuldades. Mas nós sabemos que as experiências dolorosas, elas não existem para nos trazer sofrimento, mas elas existem para que nós possamos crescer moralmente, para que nós possamos aprender. Portanto, a gente vai desmistificar e destruir mesmo esse entendimento de que as dores e as dificuldades existem simplesmente para nos fazer tristes, para nos fazer sofrer.
ou para nos castigar. Não existe esse entendimento de castigo dentro da doutrina dos espíritos. Mas existe, sobretudo, uma compreensão de que nós temos responsabilidade. Nós não temos culpas, mas temos responsabilidade. Responsabilidade diante das nossas escolhas. Responsabilidade em construirmos perfectíveis para a nossa felicidade. Isso sim é da nossa responsabilidade. Isto sim é a forma como nós devemos nos conduzir e, portanto, ao termos responsabilidade diante das nossas escolhas, nós vamos ter o quê? Resultados. Nós não temos má sorte, mas temos resultados das nossas escolhas. Não adianta nós plantarmos bananas e queremos colher morangos. É importante que nós tenhamos o quê? Consciência. Por isso que é fundamental nós estudarmos as verdades eternas do nosso Pai Celestial, que está contida nesse roteiro, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a partir daí nós possamos fazer as melhores escolhas. Para que a partir daí nós possamos sair desta necessidade que nós ainda temos de aprender com a dor, com o sofrimento. Porque aí, quando caímos em alguma situação que nos machuca, que nos magoa, nós sabemos que não deve ser esse o caminho. E aí, portanto, mais uma vez, a gente vai ratificar esse entendimento que nós temos o quê? Situações de aprendizagem, situações didáticas de aprendizagem nas nossas encarnações. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Sim, nos dá. Para que nós possamos o quê? Compreender qual é o melhor caminho que nós devemos seguir. E ainda continua o Espírito de Verdade nos dizendo que o poder do nosso Pai Celestial, ele cobre, ele se espalha por toda a terra. Então, cada lágrima que ainda existe, que ainda está presente, ela vem justamente como uma situação para que nós devemos compreender que o nosso caminho de crescimento, ele deve estar envolvido em dois elementos importantes: a abnegação e o devotamento, que são, como nos diz o Espírito de Verdade, uma prece contínua. Então, abnegação e devotamento constituem-se numa prece contínua, num ensinamento profundo de que nós devemos buscar, através desse devotamento o quê? Ao bem, esse devotamento ao amor, e sermos abnegados, sermos fortes, para que nós possamos buscar viver a caridade. Viver a caridade, que é esse amor em movimento. E assim conseguirmos, a cada dia, vivendo essa caridade, a gente possa crescer na humildade. A gente possa crescer no amor que o Cristo nos propõe. E aí nós continuamos e trouxemos para nós uma mensagem do nosso Bezerra de Menezes, que está justamente no livro O Espírito de Verdade, e que ele nos traz uma mensagem que é a seguinte: para nós extinguirmos a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, que dissipa a sombra da cobiça, que gera muitas vezes a ilusão, nós temos que aprender a exterminar em nós, é o que ele diz, o monstro
do egoísmo, que promove o que em nós, muitas vezes? Que promove a situação de conflito com as nossas misérias morais. Porque, como nós dissemos anteriormente, muitas vezes a gente se vê seduzido diante das nossas dificuldades morais, se vê seduzido pelos interesses materiais, pelo prazer constante, e esquece de que nós estamos aqui com um interesse e com um objetivo muito maior, que é da nossa reforma moral. Então, para que a gente possa extinguir essa chaga da ignorância, essa chaga da miséria que está em nós, que provoca essa ilusão, que faz com que nós tenhamos esse egoísmo que ainda está presente em nós, nós devemos buscar vencer, como nos propõe o Dr. Bezerra de Menezes, vencer esse verme do desespero, que deve procurar com que a gente possa remover de nós o charco do crime que carrega o infortúnio. E ele nos diz que o único remédio eficiente que se conhece é justamente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que deve estar presente em nosso coração. Então, assim, ele nos diz, ele nos mostra dessa necessidade de nos tornarmos a cada dia mais valorosos. E é por isso que a doutrina dos espíritos, ela desentranha, nós achamos essa mensagem, essa imagem muito importante, ela desentranha na construção dessa humanidade nova, ela irradia, ela desentranha em nós essa necessidade de compreendermos que o Evangelho de Jesus é esse roteiro seguro, que o Evangelho de Jesus é justamente esse caminho que vai nos levar à vida, que vai nos levar ao equilíbrio moral. É justamente a partir dessa construção, é justamente a partir desse entendimento que a doutrina dos espíritos traz para nós não simplesmente um roteiro, mas é o cristianismo redivivo. Porque nós devemos buscar justamente vivenciar, através dessa inspiração do Divino Mestre, nós devemos buscar viver esse amor que o Cristo nos trouxe como diretriz. E é isso que a doutrina dos espíritos traz para nós. E aí, inclusive, Dr. Bezerra de Menezes tem dessas coisas. Eu não sei se vocês estão ouvindo esse barulho que tem lá fora. Está ouvindo, Fátima? Eu peço desculpas, mas assim, lá fora é uma coisa como a gente não tem como muito controlar. Mas, enfim, vamos continuar. Então, olha só, vivendo, né, esses ensinamentos que traz o nosso Senhor Jesus Cristo, através da doutrina dos Espíritos, que vem para nós como o Consolador, né? Porque nesse mesmo capítulo do Evangelho do Cristo Consolador, que tem essa mensagem do Espírito de verdade, ele nos diz que o Espiritismo é aquele Consolador prometido que foi enviado para que permanecesse conosco. Mas para que a doutrina dos espíritos ela possa trazer para nós essa grande irradiação, essa influência, como diz o Espírito Bezerra de Menezes, nesse fragmento que trouxemos para nós, que nos mostre essa inspiração do Divino Mestre. Jesus é o nosso modelo e guia, é a nossa diretriz. É a partir dele que nós vamos conduzir esses ensinamentos de amor.
é a partir dele que nós vamos conduzir-nos a nós mesmos. E, para finalizar, com o nosso Bezerra de Menezes, nós devemos lembrar que, fora da caridade, fora do amor, não há salvação, fora do Cristo, não há solução. Que nós possamos, então, hoje buscar a vivência do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre, em todos os momentos da nossa existência, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muita paz para todos. Obrigada, Flávia, por mais essa oportunidade conosco. E vamos pedir a todos novamente para levarmos o nosso pensamento ao alto, para encerrar os nossos trabalhos da tarde de hoje, pedindo a Jesus, esse mestre querido, por todos os pais, por todos esses espíritos que se comprometeram na tarefa de receber, educar e orientar outros espíritos. Para aqueles que se encontram encarnados, a tua bênção, mestre. Para aqueles que já partiram para a espiritualidade, o nosso amor e a nossa gratidão. E com esta prece, encerrando a palestra pública, desejando a todos muita paz e um feliz Dia dos Pais. Que assim seja. Muita paz. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. Muita paz para você. Um feliz Dia dos Pais. Obrigada. Um grande beijo para você.